sobre análises clínicas, beleza? Só que, especificamente, a gente vai ver um pouquinho sobre as análises das proteínas, tá bom? Então, bora lá. Deixa eu aqui botar o slide para a gente. Pronto. Então, meu povo, vamos aqui começar a falar um pouquinho sobre dosagem de proteínas nas práticas laboratoriais, beleza? Como é que funciona, Yuri, essa dosagem de proteínas? Vai ter alguma doença relacionada com as proteínas? O que é que pode causar no organismo com a falta ou com o excesso de proteínas, né? Então, tudo isso aí a gente vai ver hoje. Como é que ocorre essa dosagem? Como é que pode ser analisado essas proteínas no laboratório clínico? Como é que pode ser feito essas práticas, né? Quais são os tipos de proteína, os grupamentos de proteína? Então, hoje a gente vai ver tudo isso bem direitinho, tá bom? Bora lá. Aí vai ser o seguinte, ó. Antes de começar a falar propriamente dito, né? Bora aqui ver um pouquinho sobre as proteínas. Tudo que a gente já viu delas, só revisar. A gente já sabe que as proteínas são biomoléculas orgânicas, que elas são formadas por aminoácidos, né? Assim, ó. Aí aqui na parte da direita, eu estou mostrando para vocês um aminoácido, né? Ó. Vou pegar uma caneta preta. Essa parte aqui, ó, eu estou mostrando para vocês o aminoácido. Ó. Aqui é um aminoácido, né? Onde muita gente esqueceu de botar na prova. Eu perguntei como eu posso diferenciar o aminoácido, né? Eu posso diferenciar o aminoácido pelo grupamento radical dele, né? Ó, eu diferencio o aminoácido pelo radical. E o que é que os aminoácidos têm em comum? Ó? Os aminoácidos têm o que em comum? Vão ter o grupamento amino, vão ter a carboxílica e vão ter o hidrogênio, né? Então, os aminoácidos, eles vão se ligando, até formar as minhas proteínas, beleza? E o único que eu não estou riscando aqui com a minha mesa digitalizada, eu estou riscando com o mouse mesmo. Mas, enfim. Então, outra coisa que a gente pode ver também é a estrutura dessas proteínas, né? Vocês têm que ter noção, como analistas clínicos, como os técnicos de farmácia e análises clínicas, noção sobre as estruturas das proteínas. Vocês sabem que as proteínas podem ter estrutura primária, secundária, terciária e quaternária, né? A estrutura primária vai ser aquela linhazinha onde você consegue ver os aminoácidos. A estrutura secundária, ela pode estar de qual forma? Aberta, pregliada ou alfa-hélice, né? Ela vai estar tipo em formato de zigue-zague ou fazendo ondias. A estrutura terciária, quando a proteína já começa a se enrolar, e a quaternária, quando tem várias proteínas terciárias juntos se enrolando, né? Falamos também sobre a ligação peptídica, né? O que vai ser a minha ligação peptídica? Vai ser a ligação entre os meus aminoácidos, né? Que, por exemplo, ó, tem a glicina e a alanina, né? Ó, eles vão se ligar com o grupamento OH do ácido carboxílico e o H da amina para formar a ligação peptídica. E vai se ligando até eu ter na minha proteína. Isso aqui que eu falei para vocês agora, a gente já viu tudo. Tudo isso que a gente já viu. Agora, vamos só especificar um pouquinho mais sobre as proteínas, né? Bora falar um pouco das proteínas em relação ao nosso organismo, tá bom? Vamos lá. As proteínas servem para poder fazer o quê? Para poder fazer o transporte de algumas substâncias. Então, existe o que chamamos de lipoproteínas, né? Que algumas delas podem fazer o transporte de algumas substâncias. A proteína serve para poder fazer o quê? Para poder fazer a manutenção do pH, né? Alguns de vocês, eu sei, que já ouviram falar sobre pH, só que numa disciplina chamada Práticas de Laboratório,
a gente vai enfatizar um pouquinho ela sobre o que é o pH, né? A gente vai falar um pouco dela, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre o pH nessas disciplinas de laboratório, beleza? Aí vamos lá. Mas, por exemplo, vocês já ouviram falar o pH do shampoo, o pH de um condicionador, porque o pH vai estar relacionado com a acidez, né? Então, as proteínas, elas também conseguem fazer a manutenção do pH. Outra coisa importante, as proteínas vão estar muito ligadas também com os anticorpos, né? Porque existem alguns anticorpos que são as glicoproteínas. Então, as glicoproteínas são anticorpos, né? Então, vão estar muito ligadas ali também com o sistema imunológico, né? Alguma parte das proteínas. Como, por exemplo, as imunoglobulinas, que a gente vai ver, também vai estar tudo ligado a isso. Outro fator da proteína, né? Outra característica dela são os fatores de coagulação. É assim que a coagulação, por exemplo, a coagulação do sangue, é quando o sangue está de forma líquida, eu transformo ele para uma forma sólida, só que entre aspas. Porque essa forma sólida, eu vou dizer mais certo, que é chamado de gel sólido, que é um tipo de substância. Oi, Yuri, desculpa. Oi. É porque a tua voz está muito robótica, não está dando para entender. Tem um áudio. Professor, também estou do mesmo jeito, tá muito ruim o áudio. Meu Deus do céu, eu me mudei de casa para pegar. Espera aí. É assim, tu vai falando, agora tu falou estava normal. Aí, de repente, ela fica robótica, aí volta normal, fica misturando, entendeu? Eu sei como é. Chama ela. Eu vou desativar tudo que eu tenho aqui. Para ver se a internet melhora. Eu vou fechar todas as abas, vou deixar só a nossa. Estão conseguindo me ouvir direitinho agora? Me confirmam. Tá dando certo, O professor vai falando porque vai mudando. No decorrer que o senhor vai falando que vai mudando. Eu vou falando e vai mudando? Tem hora que tá super de boa, aí depois fica o áudio estralando, esquisito. É isso. Né? 880. Tenta ir falando para ver se vai ficar normal. Depois que professor, chama a Kaori, que ela vai entrar na aula. A Kaori? Isso. A bichinha da Kaori quase nunca consegue entrar mesmo. Deixa eu ver se agora ela entra. Tô ligando para ela já. Então vou começar de novo. Aí, caso comece a travar, aí vocês me avisam, tá bom? Ok. Então, meus amores lindos, o que é que o tio estava falando aqui, ó? Eu estava falando para vocês sobre algumas funcionalidades das proteínas, né? Falei que as proteínas têm a função de algumas substâncias, elas podem fazer também a manutenção do pH, elas ajudam com a parte dos anticorpos, né? Porque existem alguns anticorpos que são proteínas, elas também vão atuar onde? Nos fatores de coagulação do sangue. Acredito que vocês já ouviram falar sobre essa coagulação, né? Yuri, mas o que a proteína tem a ver com a coagulação? Existe uma proteína chamada fibrinogênio, que a fibrinogênio ela é chamada de proteína de coagulação. Então, por isso que as proteínas vão estar diretamente ligadas com a coagulação por conta da existência dessa proteína, que é o fibrinogênio, beleza?
Outra coisa também que a proteína vai estar ligada é com a parte da inflamação. Hoje eu vou trazer para vocês alguns conceitos sobre inflamação. Tá bom? Vamos falar um pouquinho hoje sobre inflamação crônica, inflamação aguda, que também vai estar diretamente ligado com isso, tá bom? Que, por exemplo, quando eu falo para vocês resposta aguda, eu estou me referindo a uma inflamação que está acontecendo dentro do nosso corpo. Estou me referindo a uma inflamação. E quando acontece essa inflamação, acontece o que aqui, ó? A produção de fibrinogênio é aumentada durante uma lesão. Então, quando eu tenho uma lesão, uma infecção ou inflamação, a quantidade de fibrinogênio, ou seja, a proteína responsável pela coagulação, ela dá uma elevada, tá bom? A gente vai entender os porquês hoje, beleza? Então, bora lá, meu povo, ó. Vamos aqui falar mais um pouquinho. Então, é o seguinte, ó, as proteínas plasmáticas, então, ou seja, as que se encontram no plasma, né? As que vão estar presentes no plasma, como eu estou fazendo pelo mouse, fica horrível a letra. No plasma, elas são sintetizadas, ó, no fígado, beleza? Então, as proteínazinhas, e o que é sintetizada? Sintetizar é formar essas proteínas. As proteínas vão estar formadas, beleza? Então, elas vão ser produzidas, sintetizadas no fígado. E aproximadamente por dia é formado 25 gramas de proteína. Todos os dias, beleza? Aproximadamente. Aí é o seguinte, a concentração de proteínas totais, né? Todas as proteínas no adulto é em torno de 7 gramas por decilitro. Então, esse DL significa decilitro. Também na parte de práticas de laboratório, vocês vão ver um pouquinho sobre a parte de concentração. Mas o que é concentração? Até falei para vocês na última aula, né? Era aquele aguado e diluído, né? Assim, que quando está muito aguado é porque está com a concentração baixa. Quando está muito forte é porque a concentração está lá em cima, né? Assim. Então, assim, a concentração de proteínas totais, ou seja, todas as proteínas presentes no organismo é em torno de 7 gramas por decilitro. Mas, Yuri, o que é esse decilitro? Ó? Então, esse DL é chamado de decilitro, beleza? E eu coloquei aqui para vocês uma relação entre o decilitros com o litro. Por exemplo, 1 litro equivale a 10 decilitros, beleza? Então, em 1 decilitros, eu tenho o quê? Eu tenho presente 7 gramas. É como está a concentração aqui, ó. 1 decilitros eu vou ter presente 7 gramas, beleza? Aí, bora lá. Então, agora, meu povo, vamos começar a estudar um pouquinho sobre as proteínas totais, né? Vamos ver como é que funciona agora essas proteínas totais na parte das análises clínicas. Bora lá. Ó, então, você vai lá, pegar a sua amostra, né? Pegar a sua coletazinha das análises clínicas, né? Ó. Então, pegou essa coleta, você vai medir as concentrações de proteínas totais. Você, como analista clínico, né? Você, como técnico em farmácia, análises clínicas, você vai pegar aquela amostra, vai fazer alguns experimentos naquela amostra, né? Vai medir e vai começar a fazer técnicas que possam medir a concentração de proteínas presentes nela. Eu estou me referindo agora a proteínas totais, mas vai chegar um certo ponto da aula que eu vou começar a separar essas proteínas por grupos, beleza? Então, eu vou pegar as proteínas totais dela e vou fazer o que aqui, ó. Porque quando eu tenho essas concentrações das proteínas, elas vão servir para mim como sendo um indicativo. Yuri, o que é um indicativo? Por exemplo, se tiver um aumento muito grande de proteínas, é porque a pessoa pode estar, presta atenção, não é que ela está, é que ela pode estar com algum tipo de problema no organismo. Então, quando eu falar para vocês indicativo, é quando eu faço a análise da proteína,
determina a quantidade de proteína, ou seja, a concentração dela presente no organismo, e vou ver quais os problemas elas podem estar pelaquela concentração de proteínas. Então, fazer as análises de proteínas pode ser um indicativo para ver que algo está anormal ou pode estar normal no nosso organismo, beleza? Então, por isso que é feito análises de proteínas. Por isso que os médicos, quando você vai pedir algum exame de sangue, ele pode passar para você um exame de proteínas totais, para poder ver como é que funciona, como é que está o teu organismo em termos de proteínas totais, para ele poder analisar algum indicativo do que pode estar acontecendo com o teu organismo, beleza? Aí vamos lá. Então, bora aqui falar um pouquinho sobre as proteínas totais plasmáticas, né? Ou seja, as proteínas que estão presentes no plasma sanguíneo. Vamos lá. Então, quais as alterações pode estar por conta das proteínas plasmáticas? Primeira alteração que a gente vai ver vai ser aqui a ponto 1, que é chamado de hiperproteinemia. Yuri, o que é essa hiperproteinemia? É quando tem um aumento da quantidade de proteína no plasma. Então, toda vida que tiver o nome hiper, é porque sempre vai ser aumento, beleza? Se tiver o nome hiper, sempre vai ser aumento, tá bom? Então, quando eu falo para vocês sobre hiperproteinemia, é quando tem uma quantidade elevada de proteína no plasma. E essa quantidade de proteínas, elas podem estar desencadeada com algum processo dentro do nosso organismo, com alguma funcionalidade que não está adequada, com alguma doença, com alguma infecção, ou com algum agente patológico, né, que pode estar ali alguma inflamação. Então, algum problema, seja bom ou ruim, que pode estar presente no nosso organismo, pode causar uma elevação dessas proteínas, que é chamado da hiperproteinemia, tá bom? Então, a gente vai ver agora, eu botei aqui 4 pontos para vocês, o que pode causar uma hiperproteinemia, tá bom? Por exemplo, desidratação. Se você estiver desidratado, pode causar um aumento da concentração de proteínas, uma infecção bacteriana, né? Então, quando o médico vai detectar uma infecção bacteriana, né? Ele pode pedir, dentro dos outros exames, pedir um exame de proteínas totais, e se tiver elevado, pode ser também um indicativo de infecção bacteriana, uma cirrose hepática também, quando uma pessoa está com cirrose hepática, pode também ter uma hiperproteinemia, ou seja, um aumento, uma quantidade elevada, se a concentração aumentar de proteínas totais, pode ser um indicativo de uma cirrose hepática ou de uma hepatite crônica também. Então, assim, isso aqui são só algumas doenças, tá bom? Yuri, então quer dizer, se eu fizer um exame e lá tiver proteínas totais aumentadas, eu estou com cirrose hepática, eu estou com infecção bacteriana, pessoal, também não é assim. Até porque vai ter outros fatores ligados com essa infecção ou com essa cirrose hepática. Então, assim, as análises de proteínas totais, elas podem ser um indicativo, ou seja, você pode estar com aquele problema, né? Só que eu tenho que analisar também os outros fatores, tá bom? Eu vou ter que analisar, vou ter que ver melhor os outros fatores que podem também desencadear, que pode fazer acontecer essa infecção que você tem ou esse problema anormal do seu organismo, beleza? Então, assim, as proteínas totais, elas não vão ter o diagnóstico total, não. Pelas proteínas totais eu vou fechar o diagnóstico. Não. Elas são só um indicativo que você pode ter aquele problema anormal. Com outros indicativos, juntando todos eles, aí sim pode haver o diagnóstico de alguma doença. Bom? Então, só dei para vocês o que pode causar no nosso organismo com aumento de proteínas totais, ou seja, com hiperproteinemia. Aí, outro que a gente vai ver é chamado de hipoproteinemia. Toda vida que tiver hiper, você vai ter uma noção de aumento de alguma coisa. Toda vida que tiver hipo, você vai ter uma noção que está diminuindo alguma coisa. Então, a hipoproteinemia
vai ser a diminuição da quantidade de proteína no plasma, né? Então, o que pode causar uma hipoproteinemia, né? O que pode fazer com que a quantidade de proteína no plasma sanguíneo ela diminui? Vamos lá. A primeira delas é uma hemodiluição. Yuri, o que é uma hemodiluição? É quando o volume do plasma aumenta e quando esse volume vai aumentando, a concentração de proteínas vai diminuindo. Ou seja, por exemplo, tem um suco, né? O suco está bem forte. Quanto mais água tu coloca nesse suco, ele vai ficando fraco. Ou seja, a concentração dele vai fazendo o quê? Vai diminuindo, tá bom? Então, a hemodiluição é isso, meus amores. É quando ocorre um volume maior do plasma, seja por injeção de medicamento, de soro, ocorre muito em pessoas hospitalizadas. Então, seja por ingestão de muito líquido, e o que pode acontecer? A diminuição de proteínas cai, tá bom? Outro processo, outro tipo de doença que pode causar uma diminuição da quantidade de proteínas totais. Leucemia, desnutrição, uma hemorragia grave. Também queimaduras severas, ó. Queimaduras pode também causar uma hipoproteinemia. Então, tudo isso pode estar desencadeado essa síntese de proteínas, beleza? Que eu tendo alguma desses meus funcionamentos anormais, eu posso ter, sim, uma baixa quantidade de proteínas, tá bom? Então, bora lá. A gota também, aqui que aumenta a quantidade de urinemia, né? Ela também pode causar uma hipoproteinemia. Não sei se você lembra da gota, por exemplo, tem um episódio do Chris, que o pai dele tem gota, né? Ali é causada por conta dessa hipoproteinemia. Porque a gota ela também faz o abaixamento dessas proteínas. Então, bora lá. Ó, agora a gente vai ver o fracionamento das proteínas plasmáticas. Yuri, o que é esse fracionamento das proteínas plasmáticas? Pessoal, é o seguinte, o fracionamento de proteínas é quando ocorre a separação das proteínas. Ou seja, é como se fosse assim, ó. Eu tenho aqui um bolo de proteínas, ó. Aqui eu tenho vários tipos de proteína, né? Vários tipos. Então, o que é o fracionamento de proteínas? É quando eu vou separando essas proteínas, né? Eu vou separando ela em alguns grupos, beleza? Vou fazendo a separação delas. Então, quando eu falar para vocês sobre fracionamento de proteínas, é porque eu estou separando as proteínas em alguns grupos, tá bom? Então, assim, é interessante fazer essa separação de proteínas, porque a gente faz uma dosagem específica de uma proteína, né? Então, ó, quando eu faço o fracionamento, quando eu faço a separação de uma proteína, eu começo a fazer o quê? Porque, por exemplo, algumas doenças ou alguma funcionalidade anormal do nosso organismo, elas podem estar diretamente ligadas com um tipo de proteína. Não porque quando eu falo para vocês, quando eu digo assim, pessoal, proteínas totais, é porque eu estou me referindo a todas as proteínas. Mas algumas doenças podem estar diretamente ligadas com um tipo de proteína específica. Então, quando eu faço esse fracionamento das proteínas, ou seja, quando eu faço essa separação das proteínas, eu consigo fazer uma dosagem específica das proteínas, né? Então, o que é essa dosagem específica da proteína? É quando eu quero ver a quantidade determinada daquela minha proteína, daquele meu específico da proteína, tá bom? Então, bora lá, meu povo, ver, ó. Então, uma técnica que a gente viu na aula passada, que é muito interessante para poder fazer esse fracionamento, é a eletroforese, né?
que é uma técnica muito utilizada para poder fazer o fracionamento das proteínas plasmáticas, ou seja, para poder fazer a separação das proteínas plasmáticas, né? Então, na última aula, a gente viu um pouquinho sobre a eletroforese, como a eletroforese ela fazia, né? Que era por conta das cargas elétricas, que tinha um cátodo, tinha um ânodo. Então, vocês podem dar uma olhadazinha na eletroforese, o slide que eu postei para vocês, tá bom? Agora é o seguinte, falei para vocês aqui, ó, que eu tenho várias proteínas, que aqui eu vou chamar de PP, PT, proteínas totais. E eu posso separar essas proteínas em pequenos grupos. Então, aqui, meus amores, são os grupos de proteínas, tá bom? Então, a partir de agora, a gente vai estudar um pouquinho sobre esses grupos de proteínas, beleza? Então, bora lá. Mas, ainda assim, se eu estou falando de fracionamento de proteínas, né, de fracionamento, é porque eu estou me referindo a esses grupos. Então, bora lá. Ó, as proteínas totais, elas podem ser divididas em 6 grupos, ou seja, em 6 subfrações. Então, bora lá. As minhas proteínas totais, elas podem ser divididas em 6 grupos, tá bom? Eu gosto de chamar de 6 grupos. Tá feito que eu estou fazendo pelo mouse. Esses grupos, eu também posso chamar elas de subfração. Ou também posso chamá-las de bandas eletroforéticas. Beleza? Então, repetindo. Quando eu vou fazer a separação das proteínas, eu posso dividir ela em 6 grupos, tá bom? Eu posso dividi-las em 6 grupos, beleza? Que esses grupos também são chamados de subfrações ou de bandas eletroforéticas. Então, quais são esses 6 principais grupos? É o grupo pré-albumina, o grupo albumina, alfa-1, alfa-2, beta e gama. Essas são as bandas eletroforéticas do fracionamento das separações das proteínas totais, tá bom? Eu vou chamar mais elas de bandas eletroforéticas, tá bom? Então, vou ter a banda pré-albumina, a banda albumina, a banda alfa-1, a banda alfa-2, a banda beta e a banda gama. Então, eu vou ter esses 3 tipos de grupo das proteínas totais. Por exemplo, então esses grupos aí que eu falei para vocês são o quê? Esses grupos que eu falei aqui, ó, os grupos de proteínas que eu falei para vocês, estão relacionados com essas bandas que eu acabei de citar, que é a banda da albumina, alfa-1, alfa-2, beta, gama, tá bom? Aí tudo isso aqui, ó, é feito pelaquela técnica que eu ensinei para vocês, que era a técnica de quem? Da eletroforese. Por isso que esses grupos são chamados de bandas eletroforéticas. Por quê? Porque eles podem ser analisados pela eletroforese, tá bom? Aí vamos lá. Esse alfa-1, eu também posso mostrar ele como sendo assim, ó. Vou botar o símbolo do alfa e botar o número 1, tá bom? Porque esse símbolo que eu acabei de mostrar para vocês é o símbolo alfa, beleza? Esse alfa-2, eu posso mostrar como sendo assim, ó, o símbolozinho do alfa e o 2, tá bom? Beta, o beta pode estar apenas o símbolozinho do beta, beleza? Que eu vou também mostrar para vocês o símbolo bonito, porque está feio, né? E eu vou ter o gama, né? Isso aqui é o símbolozinho do gama, tá bom? Então, quais são essas 6 bandas eletroforéticas? Pré-albumina, albumina, alfa-1, alfa-2, beta e gama. Beleza? A gente vai estudar separadamente cada banda eletroforética dessa. Hoje, você vai sair daqui
sabendo analisar gráficos clínicos, tá bom? Eu vou lhe ensinar hoje como é que você vai analisar, como é que você vai interpretar gráficos clínicos. Então, você nem pisca hoje, só respira e olha para a tela, tá bom? Então, bora lá. Então, aqui é a parte da eletroforese, né, que eu expliquei para vocês, que eu vou ter o cátodo, que é o polo negativo, que eu vou ter o ânodo, que é o polo positivo, né? E aqui vai ser aplicado um campozinho elétrico, onde as partículas que são positivas, elas vão migrar para o cátodo, e as que são negativas vão migrar para o ânodo, né? E por que isso acontece? Porque os opostos se atraem, bebê. Os opostos vão se atrair. Então, se o cátodo é o polo negativo, ele vai atrair partículas positivas. E se o ânodo é o polo positivo, ele vai se atrair partículas negativas. Beleza? Então, algumas proteínas com caráter positivo são atraídas para o cátodo. Algumas proteínas com caráter negativo podem ser atraídas para o ânodo, beleza? E assim, tem proteínas que são muito pesadas, elas não conseguem ser atraídas, elas ficam ali naquela região central, né? Que também posso fazer uma análise eletroforética pelas proteínas que não vão migrar, elas não migram. Então, assim, lembrou de eletroforese, lembra dos opostos se atrai. Ah, Yuri, mas eu não cola não para mim essa de opostos se atrai não, porque eu já tentei 5 vezes, estou agora tentando a sexta e não deu certo. Tá. Na sua vida amorosa pode não dar certo, mas vamos partir do pressuposto que aqui na química dá, tá bom? Aí na sua vida amorosa, quem sabe a psicologia resolve. Então vamos assim, ó. Viu essas técnicas aqui da eletroforese, que é utilizado para poder fazer o quê? Para poder fazer o fracionamento. O que é o fracionamento? A separação das proteínas plasmáticas, ou seja, as proteínas presentes no plasma do sangue, tá bom? Então, bora lá analisar mais um pouquinho aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona agora bem direitinho a separação dessas proteínas plasmáticas, tá bom? Eu vou chamar isso aqui de separação eletroforética, beleza? Então, a gente vai ver separação eletroforética, tá bom? Dessas proteínas plasmáticas. Olha como é que funciona, ó. Aqui eu vou ter o polo positivo, aqui eu vou ter meu polozinho negativo, né? É bem feio, mas claro, no começo você fica sem entender nada, né? Que você fica, que diabo é isso? Mas com rotina de laboratório que você vai tendo, você vai conseguindo identificar melhor, né? Essas bichas tudo borrada. Porque, por exemplo, às vezes eu olho como é que o raio-x, eu fico pensando, menino, tem uma sorte até que eu entendo, mas como é que o médico consegue detectar isso aqui, vendo, né? Então, tudo aquilo ali, pessoal, você vai se acostumando com o tempo, né? Mesmo sabendo que cada coisa faz, cada função de cada coisa. Então, assim, nessa parte aqui, ó, é como vocês vão analisar as bandas eletroforéticas das proteínas. Eu vou ensinar para vocês hoje como é que funciona essa análise. Mas, claro, eu vou ser bom com vocês, né? Eu vou mostrar curvas em forma de gráficos, que vai ficar melhor para essa análise, tá bom? Então, aqui, ó, como é que funciona? Aqui eu tenho a albumina. Bem aqui eu tenho a pré-albumina. A pré-albumina eu vou fazer de cores aqui. Eu vou circular. A pré-albumina tem quase nada, né, a bichinha? Ó, não vai ter quase nada. Mas já a albumina ó, já é bem forte, né? Você vê a quantidade intensa da albumina. A alfa 1 já é mais... A alfa 2 aqui já é um pouco mais grossa. Aí eu vou ter a parte da beta. A beta ela é dividida, né? A beta vai ser dividida. Eu posso falar... Tá, dá para me adiantar algumas coisas aqui da beta. Mas a zona beta, ela vai ser dividida, tá bom? Ela vai ser dividida em proteínas transferrinas, as beta-lipoproteínas e as proteínas também C3. Por isso que essa beta, você vê 3 bichinhozinhos pequenos, né? E tem a zona gama, que é toda essa parte aqui, ó. Ela é um pouquinho grande, mas ela é bem espalhada, né? Yuri, pelo amor de Deus, tem calma. Tá falando um monte de coisa aí. Vamos lá, pessoal. O que é que a gente está fazendo agora, né? Para ninguém querer surtar. É o seguinte, eu estou explicando para vocês agora como é que ocorre a separação das proteínas. Vamos lá. Eu comecei a falar na aula sobre proteínas totais, né?
Então, ou seja, eu estava explicando para vocês as proteínas presentes no plasma sanguíneo de um modo geral. Por isso que eu falava sobre proteínas totais. Passou um tempinho, eu comecei a falar para vocês sobre fracionamento de proteínas. O que são o fracionamento de proteínas? É quando eu faço a separação das proteínas totais em alguns grupos. Beleza? Estudando também esses grupos. Esses grupos, eu posso chamar eles de quê? De bandas eletroforéticas ou de subfrações, né? Vamos também ver outros nomes, que vai ser assim, ó, eu vou começar a chamar de zona, tá bom? Vocês vão ver melhor. Zona, beleza? Aí é o seguinte, agora eu estou trazendo para vocês essas subfrações desses grupos de uma forma mais... Yuri, quais são as subfrações? É a pré-albumina, albumina, alfa-1, alfa-2, beta e gama. Estou explicando para vocês a realidade de como vocês podem encontrar em laboratórios clínicos, né? Como vocês podem ver esse fracionamento das proteínas. Lembrando que a técnica mais usada para poder fazer essa separação é a eletroforese, tá bom? Bora lá. Eu comecei a mostrar aqui para vocês, ó, esses borrão aí, que vocês estão vendo, esses borrão todo preto, né? São as proteínas, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês em forma de borrão e vou trazer valores para vocês, valores de referência, números, para poder ficar de uma forma mais concreta, tá bom? Então, por exemplo, ó, vamos ver aqui a parte dos borrão, ó. A pré-albumina, você não vê quase nada, né? Ó. Já na albumina, você vai ver essa parte preta bem intensa, bem preenchida. Na alfa-1, você vê uma coisa mais fina. A alfa-2 já aumenta um pouco de tamanho, né? E na beta, você vê 3 tracinhos. Por quê? Porque eu vou começar a chamar de zona, tá bom? Agora, que na zona beta, ela vai ser dividida em proteína transferrina, beta, lipoproteína e as proteínas C3. Eu vou explicar para vocês bem direitinho as funções de cada uma, tá bom? E já eu vou chamar de zona de novo. A zona gama tem esse borrão aí grande, mas bem espalhado, né? Então vocês vão entender melhor como é que funciona essas proteínas, tá bom? Então vamos lá. Por exemplo, os valores de referência aqui, ó, estão em gramas por decilitros, tá bom? Então vamos lá. A albumina, ela é para estar mais ou menos entre 3,8 a 5 gramas por decilitro, né? A zona albumina, né? A zona alfa-1 é para estar mais ou menos entre 0,3 a 0,5 a quantidade dela. A zona alfa-2, ó, é para estar entre 0,3 a 0,7 gramas por decilitro, né? A zona beta, ó, 0,6 a 1 grama. E a gama é para estar o quê? A 0,7 a 1,14. Então, esses são os valores de referência que podem estar nas proteínas, nas zonas de proteína, né? Na separação dela. Então, assim, as proteínas totais, de forma bem geral, é para estar mais ou menos 0,4 a 8 gramas por decilitro, né? A sua concentração. Então, meus amores, agora a gente vai ver o quê? Eu aqui mostrei para vocês, né, como é que funciona a separação eletroforética, mostrei como é que funcionam essas zonas, que é mais grosso, tem mais borrada zona, outras são bem fininhas. Agora eu vou mostrar para vocês outro tipo de eletroforese, que eu vou chamar de eletroforese capilar, que ela é uma técnica mais moderna e também mais rápida, tá bom? Ela vai ser uma técnica mais moderna e mais rápida. Aí é o seguinte, então bora ver como é que funciona a separação dessas proteínas por eletroforese capilar, beleza? Então bora lá ver, ó. É o seguinte, aqui é o aparelho, ó, o aparelhozinho da eletroforese, e vocês recebem nesse formato aqui, ó, as proteínas. Vocês vão receber nessa forma gráfica, tá bom? Aqui que eu estou circulando, ó, eu vou ter os borrões dela
E esses borrões podem estar interpretados nessa formazinha gráfica que eu estou também riscando para vocês. Então, vamos entender o que é que essas montanhas aí, né? O que é que essas montanhas funcionam? Para que é que essas montanhas servem? Então, bora entender aí, ó. Essas montanhas eu vou chamar de zonas, beleza? Então, aqui vai ser as zonas da subfração das proteínas. Vamos lá. Eu vou circulando e vocês vão vendo. Essa primeira montanhazinha bem pequenininha, lá na esquerda, ela é chamada de zona pré-albumina, beleza? Chamada de zona pré-albumina. Então, assim, essa zona pré-albumina, ela realmente é bem pouquinha, sabe? Até porque eu vou ter a zona albumina. Então, a pré-albumina, ela realmente é pouca. Vocês vão ver já já quais são as proteínas que estão presentes na pré-albumina, tá bom? Então, vamos lá. Então, essa zona que é bem grandona é a zona albumina, tá bom? Então, essa montanha maior é a montanha da albumina, também chamada de zona albumina. Essa bem pequenininha aí, ó, quase, bichinha, quase não vai, é a alfa 1. Do lado dela, eu vou ter a alfa 2, eu vou ter, ó, a zona beta e depois a zona gama, tá bom? Então, tudo isso aí que eu circulei são as zonas. Então, vocês, como analistas clínicos, têm que conhecer essas zonas, tá bom? Então, meus amores, como é que pode funcionar? Eu posso dar essa zona para vocês e vocês me falarem, começarem a marcar para mim. Aqui eu tenho a zona tal, aqui eu tenho uma zona tal, aqui eu tenho uma zona tal. Para poder melhor facilitar e fixar para a gente, beleza? Então, assim que vai funcionando essas zonas das proteínas, tá bom? Então, vamos aqui começar a estudar zona por zona. A primeira zona que a gente vai estudar aqui é a zona pré-albumina, beleza? E na zona pré-albumina, nelas estão as proteínas transportadoras de hormônio da tireoide, beleza? E essas proteínas que estão dentro da zona pré-albumina, além de elas fazerem esse transporte de hormônios da tireoide, elas também são chamadas de proteínas ligadoras de retinol. E o que é o retinol? O retinol, meus amores, é a vitamina A, né? Para quem falou sobre a vitamina A aí, ó, lembra do retinol? Que essa vitamina, ela vai estar diretamente ligada com a visão. Que, claro, vai ter todo um mecanismo de moléculas para a gente poder enxergar. Então, essa proteína é chamada de proteína ligadora de retinol. Ela vai estar ligada com a visão. E as proteínas da zona pré-albumina estão presentes, são sintetizadas, ou seja, são produzidas no fígado, tá bom? Então, essas zonas, elas são indicadores de disfunção hepática ou desnutrição. E o que é uma disfunção hepática? É algum problema que está ligado com o nosso fígado, beleza? Por isso que eu vou chamar de disfunção hepática, tá bom? E a desnutrição pode ser a carência e a falta de alimentação ligado com proteínas que não têm tanta quantidade de pré-albumina, tá bom? Então, vamos aqui. Ó, só em termos de curiosidade, tá bom? Essas proteínas que são chamadas de que estão na zona pré-albumina, porque é o seguinte, eu vou mostrar para vocês. Essas proteínas, a pré-albumina, existem algumas proteínas nela, né? Proteínas que podem ser hidrossolúveis, algumas sintetizadas pelo fígado e tudo mais. Então, essas proteínas, meus amores, elas podem estar diretamente ligadas com o quê? Elas podem ser dosadas isoladamente, né? Por uma técnica chamada de nefolometria. Eu não falei para vocês essa técnica porque eu não achei muito viável de falar dela, pode também ficar muito extenso, né? Nossas aulas. Mas, assim, vocês podem pesquisar depois sobre a técnica nefilometria, que ela serve para poder separar essas proteínas, beleza? Então, bora lá. Vamos aqui começar mais um pouquinho.
Seguinte. Então, a gente vai agora para a zona albumina, beleza? Então, bora ver um pouquinho agora sobre a zona albumina. Bora lá. Essa zona albumina, vocês viram que ela é bem grandona, né? Ó? A curva dela é grande que só, né? Ó, da albumina. Isso por quê? Ó? Porque 50% das proteínas plasmáticas é albumina, tá bom? Por isso que elas estão em uma curva maior, em muita quantidade. Essas proteínas, elas são hidrossolúveis. E o que é hidrossolúvel? É porque essa proteína, ela consegue, por exemplo, ela tem alta afinidade com a água, né? Ó, para nós, H2O. Ela vai ter alta afinidade com a água. Essas proteínas da zona albumina, tá bom? Que é a nossa proteína que a gente já conhece mais, que é a albumina. Também são sintetizadas no fígado, né? E essa proteína, ela faz transporte de íons metálicos, hormônios, bilirrubinas e vitaminas. Íons metálicos, pessoal, são espécies químicas que apresentam uma carga, beleza? Íons metálicos, quando eu falo, é quando tem algum metal, ó, um metal que apresenta uma carga. Essa carga, ela é geralmente positiva, tá bom? Aí, por isso que eu vou chamar de íons metálicos. Por exemplo, o ferro. O ferro no sangue, ele é um íon metálico, tá bom? Então, a proteína albumina, ela também faz esse transporte de íons metálicos, transporte de hormônios, de bilirrubina e de vitaminas, tá bom? Então, vamos lá. Também a albumina, ela é uma fonte de proteínas, beleza? Essa minha zona albumina, ela é uma fonte de proteínas. Então, vamos começar a ver agora o significado clínico, ou seja, o que acontece se tiver o aumento ou a diminuição da zona albumina, né? Então, bora ver aqui o significado clínico, né? O que acontece? Vamos lá. Lembra, né? Sempre que for hiper, é porque alguma coisa está fazendo o quê? Aumentando, né? Ó. Então, quando for hiper, é porque está aumentando, né? Assim? Então, bora lá. Ó. A hiperalbuminemia, né? O que é essa hiperalbuminemia, né? É quando tem um aumento da zona albumina. O que pode causar? Qual o significado clínico desse aumento dessa zona? Presta atenção agora, porque agora é significado clínico, tá bom? Então, vamos lá. O que pode causar? Pode ser causada por uma desidratação, por uma hemoconcentração. O que é uma hemoconcentração? Ó, vamos lá. A hemodiluição é quando ocorre o aumento do volume do plasma sanguíneo. Então, a hemoconcentração é quando ocorre a diminuição do volume do plasma sanguíneo. Então, quando ocorre essa diminuição do volume do plasma, ocorre uma elevação da concentração das proteínas albuminas, tá bom? Que pode causar o que chamamos de uma hiperalbuminemia, tá bom? Então, qual o significado clínico de uma hiperalbuminemia? Então, uma pessoa que está desidratada pode ter isso ou uma hemoconcentração. Então, agora vamos ver uma hipoalbuminemia. Então, o que é uma hipoalbuminemia? É quando eu tenho baixa quantidade de albumina, né? Ainda estou falando aqui sobre a zona albumina. Então, quando tem essa baixa quantidade de albumina, vamos lá. O que pode causar isso? Uma desnutrição. Isso aqui, ó, síntese diminuída. Ou seja, quando eu tenho a síntese diminuída, Yuri, o que é essa síntese diminuída? É quando a quantidade de albumina cai. Então, o que é essa síntese diminuída? É quando tem um processo inflamatório, ou seja, quando eu estou com um processo inflamatório, a zona albumina ela começa a diminuir, tá bom? Então, se ela começa a diminuir, eu tenho uma hipoalbuminemia, ou seja, essa minha zona da albumina começa a diminuir. Então, essa hipoalbuminemia já pode ser um indicativo de uma inflamação. Então, se eu fizer um exame clínico e der pouca
pouco essa zona da albuminemia pode ser um indicativo de uma inflamação, ou seja, a pessoa pode estar com alguma inflamação. Quando eu falo que não é uma proteína de fase aguda, ou seja, porque uma proteína de fase aguda, ela é aumentada quando acontece o processo inflamatório. Então, já a zona albumina, ela é diminuída. Então, se a zona albumina, ela é diminuída num processo inflamatório, é porque ela não é uma proteína de fase aguda, tá bom? Repetindo, toda proteína de fase aguda, ela aumenta no processo inflamatório. Quando eu falei para você sobre a parte da fibrogênio, né? Ela vai aumentar na fase aguda. Então, vamos lá. Como essa proteína ela é produzida no fígado, caso tenha um baixo da sua produção, é porque pode estar havendo algum problema no fígado, beleza? Então, se a proteína albumina ela é sintetizada no fígado, ela é produzida no fígado, então se eu fizer um exame clínico e esse exame disser para mim que eu estou com uma baixa quantidade da zona albumina, é porque provavelmente eu posso estar com algum problema no fígado. Porque ela é sintetizada no fígado e a quantidade dela é muito grande, tá bom? Então pode estar acontecendo esse problemazinho aí, tá bom? Então, ou seja, aqui eu estou mostrando para vocês, ó, valores de referência, que é 3,5 a 5 gramas por decilitro, pode causar uma interferência no exame da zona albumina, se o tubinho tiver heparina, né? Ou também se a minha amostra estiver hemolizada. Então, ou seja, falei para vocês das cores dos tubinhos, né? Que nos tubinhos eu tenho algumas substâncias presentes nele. Se eu fizer no tubinho errado, pode também dar alguma interferência, né? Assim. E falei também para vocês que com a amostra hemolizada também pode causar uma interferência no exame clínico, né? Assim. Então, vamos lá. Deixa eu ver como é que tá o chat de vocês, bem rapidinho. Pessoal, mandem para mim no chat. Tá dando para me entender o que eu estou falando? Tá dando certo? Porque eu estou falando para vocês agora já da parte clínica. Tudo certo? Me mandem para mim mais ok. A Elizabeth falou que tá ok. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando para vocês, a parte clínica? Tipo, que eu vou já começar a passar para vocês casos clínicos, tá bom? Por exemplo, a pessoa está com problema no fígado, né? O que pode ser levado a isso? Pode ser levado a isso uma hipoalbuminemia, a zona da albumina dela está um pouco baixa, isso pode desencadear algum problema no fígado dela, tá bom? Então, vocês estão conseguindo acompanhar o clínico. Elizabeth falou sim, o Slade falou sim, cadê o restante? Todo mundo ok, né? Ingrid falou sim. Beleza. Então, o restante aí. A Carol, o Emerson, o Helson, a Letícia, a Maria, a Mércia, todo mundo ok, né? Ok. Beleza. Então, bora continuando. Então, a gente já falou sobre toda essa parte da zona albumina, né? Falamos o significado clínico dela. Agora, bora falar um pouquinho sobre a zona alfa 1, tá bom? Eu estou mostrando para vocês o nome e caso apareça esse símbolo aqui, é a mesma coisa que zona alfa 1, tá bom? Então, vamos lá. Quais são as proteínas que migram nessa zona? Quando eu falo as proteínas que migram nessa zona, é que vão estar presentes nessa zona, tá bom? Então, quais são as proteínas que vão estar presentes nessa zona? Vamos lá. É a anitripsina, a glicoproteína ácida, a fetoproteína e a lipoproteína, beleza?
Então, bora ver o significado clínico para cada proteína dessas que está presente na zona alfa 1. Vamos lá. O primeiro que a gente vai ver aqui é a antitripsina. Então, vamos lá. Então, onde essa proteína ela vai estar aumentada? Então, vamos lá. Ocorre o aumento na... Então, essa proteína aqui vai estar aumentada com o quê? Com um processo inflamatório, ou seja, ela é uma proteína de fase aguda. E o que é uma proteína de fase aguda? É que ela vai estar diretamente ligada com o quê? Se eu tenho um processo de inflamação, essa proteína de fase aguda vai dar uma aumentada. Então, na gravidez, eu vou ter um aumento da antitripsina. Alcoolismo também vai fazer com que eu tenha um aumento dessa antitripsina, beleza? Então, por exemplo, um valor de referência dela, 0,09 para 0,2 gramas por decilitro. Então, por exemplo, se eu tiver um aumento aqui, um aumento desse valor, não de referência, mas sim de exame de uma pessoa, a pessoa pode estar com algum processo inflamatório, a pessoa pode estar grávida, por exemplo, ou também alcoolismo, dentre outros, né? Então, bora ver aqui sobre a glicoproteína ácida, né? O que pode levar ao aumento da glicoproteína ácida. Ela também, está ligada com um processo inflamatório, tá bom? Ela é uma proteína de fase aguda, ou seja, eu tenho um processo inflamatório, eu posso ter um aumento dessa proteína, glicoproteína ácida, né? Por quê? Porque ela é uma proteína de fase aguda. Então, alguns traumas, cirurgias, eu também posso fazer com que ocorra o aumento dessas proteínas, tá bom? Então, assim, essa glicoproteína, ela vai estar em baixa quantidade na gravidez, na desnutrição e em recém-nascidos, tá bom? Então, ela vai estar em baixa em toda essa parte aqui, ó. A gravidez no recém-nascido e também está ligada com a desnutrição, tá bom? Teu microfone está ficando um pouco ruim. Um pouco ruim agora foi? Foi, ficou um pouquinho ruim. Como estava antes. Tá, deixa eu já de novo. Tô conseguindo me ouvir agora de novo? Pronto, beleza. Vai se travar de novo, me avisa. Tá. Bora. Ó, então, meus amores, a gente já está na zona alfa 1, né? Ó. Então, vamos lá. Uma glicoproteína ácida, né, que ela está presente na zona alfa 1, ela pode ser aumentada como? Pelo processo de inflamação, por traumas, por cirurgias, né? E ela está em baixa quantidade na gravidez, ou desnutrição, e também nos recém-nascidos, ela também está em baixa quantidade, essa proteína, né? Também trouxe para vocês o valor de referência, né? Que vai ser mais ou menos 0,05 para 0,12 gramas por decilitro, né? O valor dela adequado. Sobre a fetoproteína, né? A fetoproteína também está presente na zona alfa 1, né? Elas são marcadores tumorais carcinogênicos, olha o nome, carcinoma hepatocelular, né? Ou seja, o que é que isso significa? São cânceres que dá início nas células hepáticas, beleza? Então, essa fetoproteína, elas são indicativos desses tumores, ou seja, eu posso fazer um exame, né? E, por exemplo, uma pessoa está com suspeita de câncer nas células do fígado. Então, pode fazer um exame e se der um aumento na fetoproteína, eu quero falar isso não, mas o médico vai pedir que você dose a zona alfa 1, né? Que você faça uma dosagem melhor dela.
Então, você fazendo a dosagem melhor dela, ele pode ser um indicativo que está com, por exemplo, câncer no fígado, né? Nas células do fígado. A fetoproteína também, ela é um indicativo de síndrome de Down, né? Claro que não é só ela, a gente tem outros indicativos também da fetoproteína, mas ela pode representar, sim, um indicativo de síndrome de Down, beleza? Bora lá. Então, agora, meus amores, vamos para a zona alfa 2, né? O que vai ser essa zona alfa 2? Vamos lá. A zona alfa 2, quais são as proteínas que vão migrar nessa zona? Vai ser qual? Vai ser a aptaglobina, a macroglobulina e a sou péssimo com o nome, ceruloplasmina, beleza? Então, essas são as proteínas que vão migrar nessa zona alfa 2, beleza? Vão dar uma migrada aí. Então, ó, quais são os significados clínicos dela? Eu coloquei aqui para você o significado clínico. Qual vai ser? Vamos lá. Por exemplo, onde é que eu vou ter um aumento dessa aptoglobina, né? Vai ser o quê? Vai ser em queimaduras, algumas infecções agudas. Onde é que eu posso ter uma diminuição dela? Na hemólise, em doenças severas que é causada no fígado, né? Assim. Então, ou seja, se eu pegar, por exemplo, uma amostra hemolizada, ela já pode interferir aí na concentração dessa minha proteína, que o nome dela tá até errado aí, ó. Tá até errado aí. Eu botei foi um P ao invés do O. Mas, enfim, vocês entendem. Então, vamos lá. Vamos agora para a macroglobulina, né? Ela pode estar aumentada onde? Em pessoas que têm diabetes, é assim. Diminuída onde? Em mieloma múltiplo, em artrite reumatoide, né? Então, assim. Então, por exemplo, esse mieloma múltiplo, né? Pode ser alguns cânceres. Deixa eu só. Vixe. Peraí, pessoal. Deixa eu só ver aqui, porque o áudio fica travando por causa do negocinho que fala aqui ligado com fio. Deixa eu só aqui fazer para que ele não trave. Não vai travar não, peraí. Ele fica toda vez desse jeito. Sim, vamos lá. A internet da Messi que aí ela não está conseguindo entrar. Da Mércia? Uhum. Vixe. Deu ruim para todo mundo hoje, né? Sim, Não ó. é? Então, a macroglobulina, né? Ó, ela é aumentada na diabetes, ela vai ser diminuída onde? Em mieloma múltiplo, né? Que vai ser o câncer nas células plasmáticas. Então, quando eu falo para vocês mieloma múltiplo, eu estou me referindo a câncer nas células plasmáticas, tá bom? A ceruloplasmina, né? Ela vai estar ligada com o quê? A aumentação dela, né? Ela pode ser aumentada em algumas infecções ou trauma. Ela está diminuída onde? Por exemplo, na doença de Wilson, né? Que a doença de Wilson é porque ocorre o acúmulo de cobre no nosso organismo. Ó, então, já posso falar uma coisa para vocês. Vamos lá. Por exemplo, aqui nessa minha proteína, a ceruloplasmina, ela está presente na zona alfa 2, beleza? Ela tem a função, por exemplo, de transportar 90% do cobre plasmático. Então, assim, dentro do nosso organismo, o sangue, por exemplo, tem alguns metais lá, né? Como até falei para vocês sobre o zinco metálico. Então, essa proteína, ela tem a capacidade de fazer o transporte desse cobre. Então, se eu tenho uma diminuição dessa proteína por algum motivo, pode ocasionar o acúmulo do cobre, que é mais conhecida como a doença de Wilson, beleza? Então, assim, ela tem uma função. Então,
quando eu tenho uma quantidade pequena dessa proteína, né, pode causar a perca da função que ela faz, assim ocasionando também alguma outra doença. Então, como é que eu posso detectar, por exemplo, a doença de Wilson, né? Fazendo um exame clínico e determinando a concentração da ceruloplasmina, que é uma proteína que está presente na zona alfa-2, tá bom? Pessoal, essa parte de proteínas não é difícil, mas é muita informação. Então, o que torna difícil é a informação. Mas se vocês prestarem atenção, muita coisa está ligada com a outra. Tá bom? Então, assim, depois pegue esse slide, veja com calma, tudo bem direitinho, tá bom? Também não vou ser louco falar assim, pessoal, doença tal, 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 tal. É a fonte qual proteína? São muita coisa, né? Eu também não vou fazer isso com vocês. Mas as que eu falo, dou uma ênfase melhor, eu posso perguntar isso para vocês bem direitinho, tá bom? Então, bora lá. Ó, então, aqui falando sobre a zona beta, né? A zona beta, ela pode ser dividida em beta 1 e beta 2, beleza? Mas bora ver aqui quais são as proteínas que vão estar ligadas nessa zona beta, beleza? Bora ver aqui contigo. Quais são as proteínas que vão estar ligadas aí? São as proteínas transferrina, a hemopetina, a beta-lipoproteína, a fração C4 do complemento fibrinogênio, fração C3 do complemento, beta-2 microglobulinas, beleza? Então, assim, essas são as proteínas que vão estar diretamente ligadas com a zona beta, tá bom? Não vou focar muito em vocês nessa parte, não. Aqui eu coloquei para vocês só alguns exemplos do que elas podem fazer. Por exemplo, a transferrina, ela transporta o ferro. A hemopexina, ela faz o transporte do grupo M no sangue. A lipoproteína, né? Elas, vamos lá, ó. Essas proteínas em níveis muito elevados, elas estão ligadas com problemas coronarianos, ou seja, né, com problemas do coração. A proteína C4, né, tá ligada com o quê? Ela marca a atividade imunológica, é assim, ela está diretamente ligada com essa atividade imunológica. O fibrinogênio, falando do fibrinogênio no começo da aula, né? O fibrinogênio é uma proteína de fase aguda, né? Vai estar diretamente ligada com a coagulação. A proteína C3 vai estar também ligada com a atividade imunológica. A beta-2 microglobulina vai estar também ligada com o quê? Com a avaliação em transplante, né? Então, para saber se o transplante está adequado ou não, fazem um exame para ver se o paciente ele aceitou aquele órgão do transplante, né? Então, tudo isso vai estar ligado com a proteína beta-2 microglobulina, né? Essa parte do transplante, porque vocês sabem que ocorre muito transplante, né? Assim, e tem que saber se o paciente está aceitando aquele órgão, se está reagindo bem com o corpo. Então, tudo isso pode também fazer exames clínicos, né? Um deles pode ser feito pela microglobulina para saber como é que está a avaliação daquele transplante. Só o pitelzinho. Bora continuar aqui. Está terminando, pessoal. Está terminando. Tá terminando. Vamos lá. E a última zona, né, que a gente viu é a zona gama, né? Então, quais são as proteínas que vão estar ligadas com a zona gama? Vai ser o quê? Ó? É as proteínas C reativa, as imunoglobulinas, né? Vamos começar a falar aqui sobre as imunoglobulinas. Yuri, quem são essas imunoglobulinas? Por exemplo, é a IgA, IgG, IgM e IgE. Yuri, eu já ouvi falar sobre esse IgG e IgM no teste do Covid. Tem alguma coisa a ver? Tem sim. O IgG e o IgM são proteínas, né,
são proteínas também chamadas de imunoglobulinas da zona gama, tá bom? E essas proteínas estão diretamente ligadas com o teste do COVID. Eu vou explicar para vocês também, clinicamente, como é que funciona o teste do COVID, né? Quais são os marcadores do teste do COVID. Também vou explicar isso para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Essas imunoglobulinas estão ligadas com o quê? Estão responsáveis pelo quê? Pelas respostas imunológicas. Seus valores podem estar diminuídos ou podem estar aumentados, né? Quando as imunoglobulinas estão diminuídas, eu vou chamar de hipoglobulinemia, tá bom? Quando os valores estão aumentados, eu vou chamar de gamopatias, beleza? Então, assim, a gente vai estudar um pouquinho também sobre o exame clínico e os indicativos do teste do COVID. Vocês vão ver de novo lá, o IgG e o IgM, que são o quê? Que são imunoglobulinas, né? São proteínas que estão ligadas, se liga, que estão ligadas com essa zona gama, tá bom? Aí vou ter até para vocês o símbolozinho aqui, ó, da zona gama. Aí vamos aqui, ó. E um pouquinho sobre a proteína C reativa, né? Bora lá ver um pouquinho dela, ó. A proteína C reativa, ela promove a fagocitose e a desnutrição de alguns micro-organismos, né? O que é essa fagocitose? A fagocitose, ó, é esse englobamento aqui, ó, que ocorre em algumas partículas ou micro-organismos presentes no organismo. Né, ó? Aqui, ó, tá tipo englobando ela, né? Ó. Esse parte de englobamento é chamado de fagocitose. Então, essa proteína C reativa, ela promove essa fagocitose, né? O que vai ser essa fagocitose? Esse englobamento de um micro-organismo, alguma partícula que está presente dentro do organismo. Beleza, pessoal? Então, aqui, ó, essa proteína C reativa, eu também posso chamar ela de PCR, né? Então, o que é o PCR? O PCR vai ser a proteína C reativa. Quando é que o PCR vai estar levado? Em infecções, em complicações alérgicas, em doenças inflamatórias, em traumas. Quando é que a proteína C reativa vai estar em baixa? Em lúpus, leucemia, rejeição de transplante, né? Então, por exemplo, uma pessoa que rejeita o transplante, a gente pode ver também pelo exame da proteína C reativa, né? Assim. Então, por exemplo, níveis elevados de proteína C reativa, ou PCR, têm sido considerados como indicativo de risco em eventos cardiovasculares. Então, para saber se a pessoa tem algum problema cardiovascular, algum risco que pode dar no coração, também é feito um exame da proteína PCR, né? Que vai ser a proteína C reativa. Então, pode também ocasionar algum problema no coraçãozinho da pessoa com a quantidade elevada dessa proteína. Beleza? Então, meus amores, ó, falei esse montão de coisa com vocês para a gente poder chegar nessa parte. Porque essa parte aqui, eu vou chamar ela de interpretação de traços eletroforéticos. O que é essa interpretação? São os exames clínicos que eu faço e eu vou analisar. Por exemplo, aqui acontece na eletroforese capilar. Então, na eletroforese capilar, ela vai mostrar para mim essas minhas curvas, né? Essas montanhazinhas. Aqui vocês já sabem, ó, que a zona pré-albumina, a zona albumina, né? Vou ter a zona o quê? A zona alfa 1, a zona alfa 2, a zona beta e a zona gama, né? Assim? Então, vamos lá. O que está de preto é o ok delas, né? São referências. O que está de vermelho
é o que está acontecendo com esse processo no organismo da pessoa. Por exemplo, digamos que a pessoa tenha um processo inflamatório agudo. O que é esse processo inflamatório agudo? A inflamação, meus amores, ela vai ser o quê? Ela é causada por quê? Por alguma alteração vascular do sangue que pode elevar esse fluxo sanguíneo, tá bom? Porque vai ter dois processos de inflamação. A gente vai ter a inflamação aguda e a inflamação crônica. A inflamação aguda vai estar ligada com as principais características sobre a migração sobre os edemas, a migração de leucócitos, né? E a crônica ela vai ter uma maior duração. Então, assim, as inflamações agudas, elas vão ter uma resposta e podem passar por um processo mais rápido. A crônica ela vai ter uma maior duração. Mas e o que é uma inflamação? Uma inflamação, meus amores, é uma reação normal do sistema imunológico, né? Ela pode ser gerada por uma infecção bacteriana, por um vírus, por um parasitas, outra coisa. E a inflamação, ela pode gerar o quê? Ela pode gerar calor naquela parte, pode ter um tumor, pode também ser causada por algum trauma físico, né? Por exemplo, uma pessoa que está com inflamação na perna, aquela região ali pode estar um pouco mais quente, pode dar calor também, né? Pode ter uma vermelhidão, pode causar algum processo de tumor, alguma coisa assim. Então, tudo aquilo ali são processos inflamatórios, beleza? Aí é o seguinte, esse processo inflamatório pode ser um processo agudo ou um processo crônico. Para diferenciar melhor para vocês, um processo inflamatório crônico, ele é mais demorado. Porque toda vez que a gente fala crônico, né, toda vez que tem crônico, ele vai ser algo mais demorado, beleza? Aí é o seguinte, quando o paciente chega assim, ó, doutor, pede para fazer exames, né? E lá nos exames pode ter o quê? Eu faço meu exame e eu vou ter um aumento da proteína de fase aguda. Olha que perfeito, olha que massa. Yuri, por quê? Porque toda vida que eu estou me referindo a processo inflamatório, lembra que eu falei para vocês sobre proteína de fase aguda. Sempre que eu tenho um processo inflamatório, eu posso ter um aumento da proteína de fase aguda, de proteínas de fase aguda. Que essas proteínas de fase aguda, elas vão estar diretamente ligadas com o processo inflamatório. Lembra quando eu falei para vocês lá na zona albumina, que a zona albumina, elas não são proteínas de fase aguda, ou seja, se eu tenho algum processo inflamatório, se eu tenho alguma inflamação, eu posso ter uma hipoproteinemia, ou seja, na parte da albumina, né? Eu posso diminuir a quantidade da minha zona albumina. E o que exatamente acontece aqui, ó. Quando eu tenho um processo inflamatório agudo, eu vou ter uma diminuição, ó, tá vendo que eu estou diminuindo a albumina? O vermelho é o que acontece com o processo inflamatório. Então, eu tenho uma diminuição aqui da albumina, ó. Tem uma diminuição dela, tá vendo a diminuição? E eu tenho um aumento aqui, ó, da zona o quê? Da zona alfa 1, né, ó? Desculpa, alfa 2. Que tá divididazinha bem aqui, ó. E se a gente pegar aquele outro lá, para poder ver melhor pra gente. Pronto, fica melhor, né? Porque ele fica um pouco ruim. Então, aqui vai ser a zona alfa 1 e a zona alfa 2. A zona beta e a zona gama. É assim? Deixa eu só apagar aqui para ficar melhor para a gente. Espera aí. Guacha. Para não ficar muito coisado. Ó. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eles estão observando que eu tenho uma diminuição aqui na
na zona albumina, né, ó, eu vou ter uma diminuição dela, e eu posso ter um aumento na minha zona alfa 2, né, ó, essa minha regiãozinha aqui, ó, a minha zona alfa 2, aqui a alfa 2, e aqui a beta, e a gama, e a alfa 1, né? Então, vocês podem observar aqui que eu estou tendo um aumento, ó, tá vendo ó, o aumento, ó? Estou tendo um aumento aqui na minha zona alfa 2, né? Então, meus amores, por esse aumento da minha zona alfa 2, pode ser um indicativo de um processo inflamatório agudo, né? Bora ver aqui um processo inflamatório crônico. Toda vida que for inflamação, você percebe a diminuição da zona albumina. Toda vida, ó. Tá vendo, ó? Inflamação, a albumina diminuiu. Inflamação, a albumina também diminuiu. Então, sempre que tiver aqui um processo inflamatório, pode ser agudo ou crônico, eu vou ter uma diminuição da zona da albumina. Lembrando que o que está de vermelho é o que o exame diz, o que está de preto é o valor de referência, né? A curva de referência. Então, assim, ó. Então, quando tem um processo inflamatório crônico, eu vou ter a perda de albumina e eu vou ter o aumento da zona alfa 1 e da alfa 1 e alfa 2 e a gama, ó. Então, aqui, ó, a zona alfa 1, a zona alfa 2 e a gama, tá vendo? Ó? A beta fica a mesma coisa, mas a alfa 1, a alfa 2 e a gama, eu tive uma elevaçãozinha, tá vendo? Ó? A ondazinha vermelha, eu tive uma elevaçãozinha, ó. Então, isso se dá por conta de quê? Quando tem um processo inflamatório crônico, né? Eu vou ter um aumento da zona alfa 1, alfa 2 e da gama, tá bom? E a zona beta aí, ó, não tem muita variação, né? Uma perca de proteína, ou seja, o que chamamos de gastroenteropatia, né? E o que são essas gastroenteropatias? São doenças que elas podem acometer o estômago ou o intestino, né? Ou seja, são doenças inflamatórias intestinais. Então, uma pessoa que está com alguma doença inflamatória intestinal, uma pessoa que tem síndrome do intestino irritável, e isso vai estar dentro da minha gastroenteropatia, né? Então, essa gastroenteropatia, eu posso ter nela uma perca de proteína. Se você observar, ó, eu tenho um pouquinho de perca de cada zona. Aqui na zona gama, nas duas zonas alfa, na alfa 1 e na alfa 2. Aqui diminuiu demais a zona albumina. A zona albumina aqui, ó, deu uma diminuída, ó, muito grande aqui, ó, grande demais. Beleza? Então, uma perca proteica, ela vai diminuir ali um pouquinho de cada zona. Então, não teve tanta diferença aqui, né, as duas zonas. Só não teve tanta diferença aí na zona beta, né, mais ou menos. Mas a zona aí, ó, as outras zonas teve uma perca proteica. Isso se dá por conta de uma gastroenteropatia. Então, o que é uma gastroenteropatia? Gastroenteropatia vai ser o quê? Vai ser uma perca proteica, né? Então, eu vou perder um pouquinho aí de cada zona, mas no caso da zona albumina, a perca é maior. Uma síndrome nefrótica, né? O que é uma síndrome nefrótica? São sintomas que podem caracterizar uma doença renal, beleza? Que ela pode estar diretamente ligada com o quê? Com a perca da capacidade do rins, tá bom? Então, quando o rins, por exemplo, não consegue reter algumas proteínas que são filtradas, quando os rins não estão legais, aqui vai estar diretamente ligado, ó, com os rins, beleza? Com os rins não estão muito legal, isso pode ser chamado de síndrome nefrótica, né? Quando a pessoa está com algum problema nos rins, vai fazer algum exame clínico, peça um exame de proteínas, né? Ó, eu posso ter o quê? Eu posso ter uma perca da albumina e eu posso ter aqui um aumento 2, né? Ó, eu posso ter um aumento aqui da alfa 2. Então, o aumento da alfa 2 também pode estar ligado com um problema nos rins, beleza? Então, a pessoa que tem uma síndrome nefrótica, problemas nos rins,
eu posso dar uma aumentada aí na zona alfa 2. E uma gamopatia mononuclear. Yuri, o que é essa gamopatia mononuclear? É o seguinte, essa gamopatia ela vai estar diretamente ligada com o mieloma múltiplo. A gente falou sobre ele, né? Que era o câncer nas células plasmáticas, né? Assim. Então, essa gamopatia ela vai estar diretamente ligada com as imunoglobulinas. Se você prestar atenção, as zonas está tudo ok, né? Todos estão ok, mas aqui a zona gama ela está muito aumentada. Então, uma pessoa que pode ter, por exemplo, câncer nas células hepáticas, ela pode fazer um exame clínico e dar uma elevação grande na minha zona gama. Por quê? Porque a zona gama vai estar diretamente ligada com as imunoglobulinas, beleza? Por exemplo, quem faz o teste do COVID dá uma certa elevação também nas imunoglobulinas, na casa do IgG e no IgM, né? Então, vai ter uma elevação dessas proteínas que pode dar uma alteração no exame clínico da pessoa, beleza? Então, quem pode ter um câncer nas células hepáticas pode estar diretamente ligado aqui com a zona gama, beleza? Gente, bora aqui. Pessoal, vamos lá. Foi corrido, muita coisa. Pode o Pato Donald, é isso. Gente, eu não vi essa parte. Porque assim, quando eu estou compartilhando a tela, eu não consigo ver o chat. Mas é como eu te falei, uma hora tu vai falando, aí fica normal, e outra hora fica. Eu ri demais quando ela falou, ó. Gente, alguma dúvida, alguma pergunta, querem que eu repita de novo sobre essa parte dos gráficos? A parte dos gráficos vai ser importante para vocês. Alguma dúvida, alguma pergunta? Foi de boa? Tranquilo?